Deus. Recline sua cabeça. Espírito Santo, precisamos de Ti. Não podemos fazer nada sem Ti, Jesus. Ó, Espírito Santo, toma o controle da palavra, toma o controle de tudo que for dito aqui. Que o nosso coração esteja aberto e que nós sejamos uma terra fértil, onde a semente será lançada e brotará para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. A Kátia, a pastora Kátia, ela está me mandando um áudio, Reflexo da Alma. Eu mandei para algumas pessoas, né? Não sei se todo mundo ouviu, mas muito legal. E eu estava meditando nisso, do reflexo da alma, porque a gente gosta muito de olhar no espelho, né? Principalmente a gente que é mulher, né, irmã? Às vezes a gente fala, eu não ligo. Mas a gente passa no espelho e a gente olha, né? E eu sou muito atrapalhada, irmãos, eu confesso. Eu já, assim, porque às vezes eu já saí sem olhar no espelho, com a calça com os bolsos para frente. A Liliane começou a dar tanta risada e eu com os bolsos para frente. Já saí com a roupa no avesso, por não ter olhado no espelho, né? E às vezes a gente faz dessa, na correria, sai de qualquer jeito, despenteado. Daí quando passa no espelho, fala, meu Deus, olha o estado que eu estou, né? E a gente gosta de olhar no espelho para ver como a gente está. Aí, agora na época da pandemia, né, a gente engordou. Eu, pelo menos, né, irmãos? Vocês não engordaram. E aí, a gente olha no espelho e o espelho mostra pra gente, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu não estou tanto assim, mas a gente repara. E agora o espelho da nossa alma? Porque o espelho, o nosso espelho, aquele espelho que está lá na nossa casa, ele mostra o nosso rosto, o nosso corpo. E dentro da nossa alma? Porque a gente, às vezes, a gente carrega um sorriso no rosto, uma alegria estampada. Mas e o espelho da alma? Lá dentro do profundo do nosso coração. Lá dentro desse profundo aqui. O único que chega aqui é Deus. O único que chega lá dentro, do profundo da sua alma, é Deus. Esse conhece o íntimo do nosso coração. Esse conhece o mais profundo do profundo. E tem aquele comercial, né? Não existe pessoa feia. Existe pessoa que não usa o produto. Jequiti. Né? E aí, a gente tenta dar uma arrumada. Dá uma melhorada. Mas e lá dentro da alma? Tem jeito de melhorar? Tem. Tem jeito de melhorar, sim? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmo 139. Aleluia. Salmo de número 139. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, no abismo, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior,
entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Para onde eu me fugirei? Para onde eu me ausentarei? Se eu subir aos céus, Ele lá está. Se eu pegar um foguete e for lá na lua, Ele está lá. Se eu tentar me esconder no mais profundo abismo, Ele está lá. E diz que quando estávamos sendo formados no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Então a gente não consegue esconder nada de Deus. Às vezes a gente consegue não transparecer às pessoas. Mas Deus, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece as verdades que estão dentro de nós. Ele conhece as dores que estão dentro de nós. Ele conhece a alegria que está dentro de nós. E às vezes a gente não quer transpassar nada. Mas Deus, Ele diz: entra no teu quarto e fala comigo, que eu escuto o que você fala. No secreto eu ouço aquilo que você tem dentro de você. Aí você coloca para fora aquilo que está dentro de você. Mas você fala: mas Ele já conhece. Mas Ele quer ouvir você dizer aquilo que está dentro de você. E aí é o espelho da alma. O espelho da alma, onde nós somos enxergados por Deus e começamos a ver dentro de nós que a mudança pode acontecer, que Deus pode transformar, que Deus pode fazer nova todas as coisas. E a gente parece que é perito em esconder coisas, né? A gente é perito em não querer transparecer. Mas para Deus, não tem como esconder. Se quando eu deito, Ele está lá. E quando eu me levanto, Ele já está lá também. Ele está em todos os lugares. Porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. E ainda que nenhuma palavra houvesse na minha boca, ainda que o pensamento só passou na minha cabeça, Ele já sabia o que eu ia falar. Às vezes eu nem falei, mas Ele já sabia o que estava lá dentro. Porque Ele conhece todas as coisas. E Deus busca de nós um relacionamento. Ele busca de nós conhecer. Porque Ele já conhece, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer saber mais de nós. Ele quer que nós compartilhemos com Ele. E quando Ele chegava lá no jardim com Adão, era um relacionamento. Ele chegava toda tarde para falar com Adão. E Adão foi perito em se esconder. Porque quando ele percebeu que ele tinha pecado, ele foi se esconder. Porque ele viu que ele estava nu. E a gente quer fazer a mesma coisa, a gente quer se esconder de Deus. É que nem criança, sabe, que esconde atrás da cortina e fica com o pezinho de fora. E ela acha que ela está escondida e você chega: achei você. Você já viu que ela estava ali. É a mesma coisa que a gente faz. E Deus quer buscar esse relacionamento conosco. Um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento de você se entregar a Ele, se render a Ele. E um dia Ele quis se manifestar ao povo de Israel. Deus falou: eu vou me manifestar a vocês. Então Deus falou para ele: hoje nós cantamos aqui, o que é que os anjos veem?
Você não tem uma curiosidade? O que será que os anjos vê tanto, não? Que os fazem se prostrar. E a gente fala, eu também quero ver isso. E aí Deus quis se manifestar ao povo. Chegou um dia, Deus falou assim, ó, povo, se preparem que eu vou aparecer aí para vocês. Então nós vamos ler aqui o que aconteceu. Está em Êxodo 20, 18. E aí eles se prepararam, eles se arrumaram, eles se santificaram e vamos lá para a gente ver o que vai acontecer. Aí eles chegaram lá no pé do monte. Eles chegaram lá no pé do monte e aí aconteceu isso aqui, irmãos. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina. E o monte fumegando. E o povo vendo isto retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Eles foram tudo para o pé do monte. E aí começou relâmpagos, trovões, aquele barulho. Irmãos, eles correram. Eles foram para longe. E eles falaram assim, Moisés, fale você com Deus. E o que Deus falar para você, você transmite para a gente. Porque eu acho que vai ser melhor. A gente está com medo, a gente não... E aí começou assim. E até hoje, parece que a gente repete a mesma coisa. A gente precisa que alguém ore pela gente. A gente precisa que alguém traga uma palavra para a gente. Porque parece que Deus está tão longe. Que Deus é um ser tão divino. Ele é divino. Mas tão inacessível. Tão distante. Deus está lá no céu. Sentado num trono. Inacessível. Ninguém chega diante de Deus. Mas ele disse, é só você chegar a mim e eu chegarei a vós. E o que é tão grande é você conseguir ver a dimensão de um Deus tão grande. Nós falávamos na live que ele coloca os pés por assento na terra. É como se a terra fosse o banquinho que ele descansa o pé. E aí como que pode um Deus desse tamanho vir morar dentro do meu coração? E é isso que ele quer se revelar a nós. Ele quer morar no meu e no seu coração através do Espírito Santo de Deus. Porque daí você não precisa esconder quem você realmente é. Você pode ser quem você é. Porque ele dentro de você, você olha agora no espelho e você começa a ser transformado à imagem dele. E o povo ficou todo assustado. Então Moisés fazia esse papel. Moisés fazia esse papel. Chegou a escuridade, Moisés chegou à escuridade onde Deus estava. Então era Moisés que tinha que ir lá. Era Moisés que tinha que ir lá. Imagine o que eles perderam. O que eles poderiam ter visto aquele dia. Mas o trovão, o barulho assustou eles. E eles ficaram com medo daquilo que Deus podia manifestar para eles. E às vezes a gente tem medo do que Deus pode manifestar para nós. Ele é um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que tem todo o poder de transformar a minha casa, de transformar a minha vida, de transformar quem eu sou.
de mudar-me por completo. Porque só quem conhece a gente, né, irmãos, é quem anda com a gente, não é verdade? Que a gente olha no espelho e dá uma arrumada. Mas quem mora lá em casa, a hora que acorda, né? Leva até um susto. Porque a gente é aquilo ali, não é verdade? A hora que a gente acorda cedo, o cabelo está desse tamanho. Mas a nossa família conhece. A nossa família sabe quem nós somos. Eles conhecem o nosso comportamento, eles conhecem a nossa vida. Eles conhecem tudo sobre nós. E Deus conhece muito mais sobre nós. E Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer nos transformar em uma nova criatura em Jesus Cristo. Só que Ele quer se manifestar a mim e a você. O que é que os anjos veem, que os fazem dizer santo, 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 santo? E é isso que Deus quer manifestar para mim, para você, porque às vezes a gente tem testemunhos de vida de 1900 e bolinha. E testemunho de hoje, e testemunho de ontem, e testemunho do que Deus está fazendo. Porque Deus não para, Deus está trabalhando, Deus está fazendo a todo momento. E Ele quer se revelar a mim e a você. E Moisés tinha esse contato com Deus. Moisés falava com Deus como se fala com um amigo. E Deus quer se revelar a você como um amigo. Deus quer se revelar a você como uma pessoa íntima. Como um pai, como um cuidador. Aleluia. E Moisés subia sempre para o monte. E o dia que Moisés desceu, até a gente canta aquele hino, e não sabia que o seu rosto brilhava. E quando ele desceu do monte, o rosto de Moisés resplandecia. E as pessoas ficaram assustadas por causa da glória que Moisés tinha visto. E o rosto de Moisés resplandecia. Então o que Moisés fazia? Moisés começou a usar um lenço, um véu. Então Moisés subia no monte e quando ele descia, ele colocava um véu. E ficava andando lá com o véu, cobrindo o rosto. Porque era tanta glória que estava sobre a vida dele, que diz a palavra de Deus que o rosto dele brilhava. O rosto de Moisés brilhava da glória de Deus. E toda vez ele subia, descia e ficava com aquele véu. E devia ser uma coisa extraordinária o que Deus fazia. O que Deus manifestava ali através da vida de Moisés. E aí eu sempre pensei assim, que ele fazia isso porque era tanta glória. Então ele ficava com aquele véu. Mas eu entendi que essa glória que Moisés passava ali, ela não era todo o tempo. Chegava um momento que acabava. E ele continuava usando um véu. Porque ele não queria mostrar que já não tinha mais aquela glória. E que ele precisaria subir de novo para ter o rosto dele brilhando. Então ele continuava usando aquele véu. E ele usava. E ele usava. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, que nós vamos ler agora. Porque aquilo era transitório, aquilo que acontecia com Moisés. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório.
Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aquilo que acontecia ali era transitório. Chegava uma hora que acabava. Só que Moisés continuava com aquele véu, porque as pessoas não podiam ver que ele não tinha perdido. E às vezes, irmãos, tem aquele versículo: assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós o nosso pecado. Mas às vezes é a glória do Senhor que está tão afastada de nós. E nós ainda estamos querendo demonstrar uma glória que não carregamos mais, uma glória que não temos mais. Mas Deus quer que nós voltemos a ter essa glória carregada dentro de nós. Porque aqui diz: onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu não preciso mais de um véu para representar. Eu não preciso de um espelho para representar. Eu posso ser o que sou. Porque lá em 2 Coríntios mesmo, não precisa abrir, 12:6, Paulo diz assim: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Ele diz: ignorante e estúpido, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então ele está mostrando que Moisés queria usar um véu e queria esconder. Então ele falou assim: eu não vou me esconder, eu vou mostrar quem eu sou. Paulo diz isso. E muitas vezes a gente quer se esconder. A gente quer mostrar uma realidade que não é. Se eu disse que Deus sonda e conhece o meu coração. E lá em Salmos diz: vê, Senhor, se há algum caminho mau. Vê se há algo que não te agrade, Senhor. É reconhecer mesmo. Eu tenho defeito, eu sou errado, eu sou assim diante de Deus. É tirar o véu. Porque onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando Jesus dizia essa palavra, conhecereis a verdade, ele não estava dizendo para quem não seguia ele estava dizendo para aqueles que estavam seguindo ele: conheçam a verdade, porque vocês estão andando atrás de mim, e vocês não conhecem ainda a verdade. E quando conhecemos a verdade de Deus, então conhecemos a verdade de quem somos em Deus. Aleluia! Mas todos nós agora com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque a glória não era de Moisés, a glória era do Senhor. A glória era dele, a glória que vai estar na sua vida é dele. Aleluia! Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É Ele quem nos transforma, é Ele quem muda a minha conduta, é Ele quem muda o meu agir, é Ele que transforma o meu coração. Então quando o salmista falou assim:
Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Tu me viste lá no ventre da minha mãe, quando nem um osso ainda havia, quando eu ainda estava sendo formado. Ele já sabia. Quando ele escolheu Pedro, parecia que ele tinha errado, não parecia? Talvez eu nunca iria escolher Pedro. Eu ia escolher alguém bem melhor do que Pedro. Tomé, então, nem se fale. João, Tiago. Só que ele conhecia antes do nascimento. Tu sondas e conheces. Tu sondas e conheces o meu coração, Senhor. Ah, Senhor. Então, a gente tem que andar com a cara descoberta. A gente tem que ser a realidade de quem somos. Mas sendo transformado de glória em glória, para que a nossa imagem refletida seja a imagem dele. Uma imagem agora transformada, mudada pela glória do Senhor. Aleluia. Então a glória vem, irmãos, quando o véu é removido. E Deus quer que nós tiremos esse véu, sabe? A gente não precisa fingir. E você nem precisa falar para mim. Mas você pode contar para Ele. Talvez você... Agora, com essa máscara, né? Até o sorriso a gente esconde. Até quando a gente está brava. Dá até para mostrar a língua. E ninguém vai ver, né? Então a gente está andando disfarçado. Mas eu estou falando levando para o lado espiritual, sabe? Às vezes a gente está com uma máscara espiritual. E a gente mostra uma coisa que a gente não é. E todo mundo conhece a gente como aquilo, mas não é aquilo que a gente é. O que conhece é Ele. Ele conhece você. Ele conhece profundo do seu e do meu coração. Então, vamos arrancar a máscara. Não arranque essa máscara. Mas a máscara espiritual. Que talvez faz tempo que a gente está andando com ela, sabe? Ou talvez seja o véu que nós estamos mostrando uma glória que faz tempo que a gente não tem mais. Uma glória, eu estou cheio do Espírito Santo. E falo em línguas e está vazio. Mas hoje é o dia que nós vamos arrancar o nosso véu. Hoje é o dia que nós vamos arrancar a nossa máscara. E vamos dizer, Senhor, eu estou aqui. Como aquele hino, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Porque às vezes, irmãos, a gente sente vergonha daquilo que somos. E aí, vem esse espírito de condenação sobre nós. Como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Se eu já fiz alguma coisa. O Moisés também colocou o véu que não era para colocar, ficou com o véu andando para lá e para cá. Mas a gente pode tirar o véu, a gente pode descortinar tudo, se abrir para o Senhor nessa noite, dizer, Senhor, eu me rendo, eu me rendo. Eu não quero ser mais quem eu sou, eu não quero vestir mais uma máscara, eu não quero fingir, eu quero ser quem eu sou. E o Senhor me transforme naquilo que o Senhor quer que eu seja. Porque Pedro, Jesus sabia que ele ia negar, Jesus sabia o que ele ia fazer, e Jesus acreditou em Pedro. E disse, Pedro, você agora é uma pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Jesus acreditou em João,
que escreveu o Apocalipse. Deus acreditou em Moisés, acreditou em Elias, em Eliseu, e Ele acredita em você, porque Ele criou você lá no ventre da sua mãe. E Ele sonda e conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. É como se a gente fosse transparente diante dEle. Se eu subir ao céu, lá Ele está. Se eu descer no mais profundo do abismo, lá Ele está também. Se eu correr, lá Ele está também. Se eu voltar para trás, Ele está lá também. Não tem para onde fugir. E a gente está tentando fugir desse Deus. Mas Ele quer nos usar, Ele quer fazer aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas.